Que o PlayStation 2 é um clássico indiscutível, todo mundo já sabe, com o gênero de terror sendo apenas um dos elementos a evidenciar isso. Em uma das plataformas mais bem-sucedidas da história da Sony, também apareceram games que não somente se tornariam um marco no estilo, mas também que influenciariam muito o que viria depois. Um dos exemplos mais famosos é o jogo Resident Evil 4, que revolucionou a jogabilidade da franquia e influenciou títulos de diferentes estilos que vieram depois. Eu sou o Gustavo Berg e sejam bem-vindos aos 10 melhores jogos de terror do PlayStation 2. Número 10. Haunting Ground. Relativamente desconhecido, o título lançado em abril de 2005 pela Capcom nasceu de um dos tantos projetos abandonados do que viria a ser Resident Evil 4. A similaridade entre a protagonista Fiona e o cachorro Huey com Ashley e o canino salvo por Leon no começo do clássico entrega a aproximação, mas também representa um dos poucos pontos de conectividade entre os dois. Em Haunting Ground, temos um survival horror mais próximo da tradição do gênero, com a personagem principal acordando em um enorme castelo onde se vê perseguida por um homem e interage com outras figuras igualmente misteriosas. Enquanto tenta fugir, descobre as conexões daquele local com sua família e os experimentos bizarros que buscam criar uma mulher perfeita. Número 9. Cold Fear. Mais um jogo a beber da fonte de Resident Evil. O game é uma rara opção de terror no portfólio de títulos distribuídos pela Ubisoft. O survival horror tem um realismo como foco, além do próprio gerenciamento de recursos, exploração de cenários e combate com um barco onde toda a trama se passa se movimentando de forma lenta e alterando o equilíbrio do protagonista e o andamento dos conflitos. Cold Fear nos coloca no controle de Tom Hansen, um oficial da guarda costeira que acaba encontrando um baleeiro russo aparentemente abandonado. Isso logo se prova errado quando ele nota que o local está repleto de criaturas, fruto de contaminações por um parasita misterioso que, por enquanto, está isolado em alto mar. Além de lutar para sobreviver, o protagonista também deve garantir que a infecção não chegue à Terra. Número 8. Obscure. Não é muito comum vermos jogos de terror com um foco na jogatina compartilhada, com alguns fãs até mesmo apontando que o multiplayer acaba com o horror. Obscure, entretanto, é um raro exemplo do contrário, bem como um título que traz uma mecânica inovadora para a época, com a morte de protagonistas não significando o fim do jogo, mas sim alterando a história para os que restam. Eu mesmo joguei muito esse jogo e confesso que tenho muita nostalgia ao falar dele. Obscure nos coloca em meio a um grupo de adolescentes que se vê preso na escola durante a noite, enquanto buscavam um amigo desaparecido. Esses 5, então, passam a investigar ocorrências estranhas enquanto se armam com o que podem, enfrentando infectados sensíveis à luz e descobrindo uma conspiração no qual os próprios alunos são usados em experimentos macabros. Número 7. Rule of Rose. Tão desconhecido quanto raro, com cópias originais podendo facilmente custar milhares de reais, este game situado nos anos de 1930 nos coloca na pele de uma jovem com um passado atormentado. Ela é levada por um menino desconhecido até um orfanato e depois a uma estranha aeronave, enquanto se vê diante de uma hierarquia bizarra formada por crianças e seus ímpetos violentos. O combate corpo a corpo é a única forma de defesa, enquanto o controle de uma personagem frágil faz com que partir para a porrada não seja o ideal. Rule of Rose mistura elementos de horror psicológico e pânico moral para perturbar o jogador, com grande ajuda das inspirações dos contos de fadas e também na famosa série Silent Hill. Número 6. Kuon. Eu não sei se é assim que se fala o título desse jogo, mas eu espero que seja. Hoje você deve conhecer a From Software dos games de estilo Souls e nomes como Bloodborne e Elden Ring. No PlayStation 2, porém, ele já entregava uma pérola do terror japonês, com forte inspiração no folclore nipônico, principalmente em suas histórias de fantasmas e nos clássicos do survival horror. Kuon se passa no antigo período, com 3 personagens enfrentando uma horda de monstros e criaturas bizarras. Enquanto resolvem enigmas e se defendem como podem, eles desvendam os horrores de uma misteriosa e suntuosa residência. É melhor manter o silêncio enquanto investiga o local, enquanto poderes sobrenaturais podem representar um auxílio importante na luta contra criaturas que também vieram de outro mundo. Número 5. Silent Hill.
Com a difícil tarefa de continuar o legado de um dos maiores jogos de terror de todos os tempos, o terceiro título da franquia da Konami não fez feio, ainda que seja menos lembrado. Silent Hill 3 carrega referências importantes do cinema e da literatura de horror, enquanto apresenta uma volta ao passado. Ao mesmo tempo, se trata também do último game da franquia em seu estilo clássico, com a continuação levando a série a novos ares que não agradaram tanto assim. Continuando diretamente a história do primeiro, acompanhamos Heather, filha da protagonista original, que se vê trazida de volta à cidade macabra enquanto tenta entender a verdade sobre suas origens. Número 4. Resident Evil Code, Verônica. Novamente temos aqui um último de sua espécie, com este game sendo considerado o derradeiro representante da jogabilidade clássica de uma franquia que mudou os jogos de terror para sempre. Aqui, para muitos, inclusive, está o seu melhor exemplar. Lançado originalmente para Dreamcast, a versão PS2 de Resident Evil Code Verônica acabou sendo a mais conhecida. Presa em uma base da Umbrella, ela acaba batendo de frente com as origens da empresa farmacêutica enquanto presencia também o surgimento da rivalidade entre Chris e Wesker, que teria seu final épico tantos anos depois. Número 3. Fatal Frame 2, Crimson Butterfly. Máquinas fotográficas não são necessariamente o que vem à cabeça quando o assunto é proteção contra seres do além. Mas é justamente nelas que você deverá confiar neste, que é o melhor representante de uma franquia de horror que tem fãs até os dias de hoje, ainda que sejam muito maltratadas pela falta de lançamentos ocidentais e principalmente por games inéditos. Fatal Frame 2 foi lançado pela Tecmo em 2003 e traz as irmãs gêmeas Miu e Mayu nos papéis centrais. Enquanto exploram uma vila aparentemente abandonada, descobrem a verdade sobre rituais macabros que aconteciam lá e encontram as vítimas e almas condenadas que passaram por eles, usando uma câmera com poderes de exorcismo para registrar os segredos do local e se defender de ameaças. Lembro até hoje de ter jogado esse jogo pela primeira vez e não ter a mínima ideia de como usar a mecânica da câmera. Bons tempos. Número 2. Resident Evil 4. Ao levar sua principal franquia a um rumo completamente inédito, a Capcom também acabou revolucionando a indústria de jogos. Há de se argumentar que a aventura de Leon pende muito mais para a ação do que para o survival horror. Mas, ao mesmo tempo, é indiscutível a tensão que sentimos ao nos deparar com uma horda de inimigos que ataca de todos os lados e é liderada por um maluco portando uma motosserra. Em Resident Evil, o personagem conhecido do segundo game da série está trabalhando para o governo e recebe a missão de resgatar a filha do presidente. Ele parte sozinho para uma vila na Europa e acaba se deparando com o culto macabro, bem como com segredos do passado que batem bem perto do seu coração em um dos melhores jogos de todos os tempos. Por último, mas não menos importante, Silent Hill 2. O mesmo elogio hiperbólico da indicação anterior também se encaixa aqui, de forma ainda mais perfeita. Quem jogou sabe porque este não é só o melhor da franquia e do gênero, mas também de todos os tempos. Para a macabra jornada de James, também podemos falar de um horror mais íntimo, com a cabeça do próprio protagonista sendo a maior ameaça, e também o motivo que o levou à macabra cidade. Silent Hill 2 é uma história de culpa e erro que se desenrola depois que o protagonista recebe uma carta de sua esposa já falecida. Entre alegorias sobre traição, abuso e violência, temos o game que também se preocupa com o aproveitamento do jogador, permitindo que a dificuldade de enigmas e combates seja configurada de forma individual, de forma a proporcionar a melhor e mais macabra experiência, que é lembrada até hoje como uma obra-prima da Konami e dos seus realizadores. E você, lembra de algum desses jogos do PlayStation 2? Conta pra mim lá nos comentários, não esquece de se inscrever no canal. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e de ativar as notificações. Vejo vocês em breve.